Sejam bem-vindos os nossos assistentes. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista sobre piedade. E o entrevistado de hoje é Michel Chocaira Paes. Michel é piedadense e já participou da administração do município no governo de Jeremias como diretor do meio ambiente. Eu acho melhor ele se auto-apresentar. Vamos lá, Michel. Olá, Sodobeck. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui contigo, Dobeck. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua pessoa. Sou fã da imprensa livre, num país que sofreu aí recentemente ataques à democracia. Então eu acredito que o trabalho de uma imprensa livre e crítica tem que ser sempre fortalecido, reverenciado e respeitado. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo. Você já deu uma breve introdução, da minha pessoa. Eu estou com 39 anos, eu nasci em Sorocaba, mas me considero piedadense. Não é piedadense? Eu recebi... Olha, você dá toda a dica de ser piedadense, viu? Sim, mas eu fui criado aqui, seu Dobeck, amo essa cidade, então me considero piedadense. Para onde eu vou, perguntam de onde você é, eu falo de Piedade, no interior de São Paulo. E recebi ano passado, inclusive, o título de cidadão piedadense, a vereadora Xuca me deu. Então eu sou um cidadão piedadense agora também aqui, por conta desse título. Eu não pude receber porque eu fui acometido com o Covid, justamente na sessão da Câmara, e vou esse ano receber agora, dia 18, a sessão solene, vou poder fazer um uso da palavra. Mas então, seu Dobeck, eu sou nascido em Sorocaba, mas criado em Piedade, me considero um piedadense. Bom, eu me formei em administração, depois eu realizei especialização em gestão e tecnologias ambientais, mestrado em engenharia civil e ambiental, e doutorado em ciências ambientais. Comecei a trabalhar bem jovem, com os meus 16 anos, e logo no segundo ano da faculdade eu me apaixonei pelos temas de políticas públicas e meio ambiente. E desde então, acredito que dos meus 20 anos de idade, eu venho atuando nessa área. Comecei minha atuação junto a organizações sociais, a ONGs, depois, concomitantemente, trabalhei como consultor na iniciativa privada, e quando Jeremias... E aí a gente teve um trabalho importante de destaque aqui na cidade e região. Quando Jeremias assumiu, quando ele ganhou a eleição, ele me convidou para estruturar uma pasta de meio ambiente na cidade. Eu tive a honra de trabalhar por 2 anos e meio como coordenador de meio ambiente. A gente estruturou na época a coordenadoria, que até então não era obrigatório o município ter estrutura de secretaria. Depois eu fui para a assessoria de governo, fiquei 1 ano e meio trabalhando no gabinete com ele. Foi uma experiência muito rica. Eu tinha meus 24 anos quando eu entrei na prefeitura, saí de lá com 28. Depois eu trabalhei na Agência Reguladora de Saneamento do Estado da Bahia, e foi quando eu me apaixonei pela área acadêmica, terminando meu mestrado e fazendo meu doutorado aqui na Unesp de Sorocaba, onde eu estava fazendo mestrado. Defendi o doutorado em 2018 e desde então estou como pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, no Departamento de Gestão Pública e no Centro de Infraestrutura e Soluções Ambientais, da FGV. E mais recentemente, no final de 2021, eu comecei a trabalhar como consultor também, a convite de um professor da GV, o professor Gésner Oliveira, que tem uma empresa na área de infraestrutura, e chamou para trabalhar com ele para coordenar projetos na área de gestão de resíduos sólidos. E desde então estou trabalhando como consultor e pesquisador. Sim, e ano passado eu passei um período na Bélgica por 8 meses,
fazendo um pós-doutorado na área de mudanças climáticas e economia circular. Muito bem. Eu acho que é isso, seu Dobeck, um pouquinho da história, assim, né? Michel, fale alguma coisa sobre a sua cidade. Olha, seu Dobeck, para mim, Piedade representa muita coisa na minha vida, né? Eu acho que aqui primeiro, cresci aqui, eu cresci uma criança muito livre, né? Então, meus pais moram num bairro bem próximo ao centro, então, desde criança, andava de bicicleta pela cidade, andava a pé, né? Gostava muito de andar de bicicleta, andava pelos rios da cidade, isso tudo assim, jovem mesmo, né? Meu avô tem um sítio no Jurupará, então ali eu acho que eu aprendi a amar muito a natureza também. Depois de um tempo eu percebi muito isso. Então, Piedade eu acho que me trouxe um pouco dessa fraternidade também, né, de ser uma cidade muito acolhedora. Então, eu sempre tive muitos amigos e bons amigos na cidade. Por onde eu passei aqui, eu sempre respeitei a todos e sempre fui muito respeitado. Então, é uma cidade que me traz muitas coisas boas. E eu morei por, né, tempos fora de Piedade, mas sempre considerei aqui a minha casa. Então, assim, Piedade para mim me traz uma sensação boa de raiz, né, e de esperança, porque eu acho que é uma cidade que tem um potencial muito grande e tem a sua beleza, que talvez muitos nem compreendam, nem valorizem, né? Essa beleza natural, essa beleza cultural, essa beleza ambiental, né? As pessoas, gastronomia, agricultura. Então, eu tenho só lembranças boas dessa cidade e por isso eu aceitei até na época trabalhar aqui para dar essa contribuição, para dar uma contribuição, né? Mesmo que singela. Então, bom, você falou em potencial da cidade. Agora, o que você acha? Esse potencial está sendo atingido? Ou o que faltaria para ser atingido e qual efetivamente seria esse potencial? Bom, seu Dombeck, eu acho que Piedade, eu acho que primeiramente a agricultura sempre foi o motor de desenvolvimento, motor econômico, né, motor de emprego da cidade. Eu vejo que a agricultura foi se alterando, né, os modelos produtivos durante os últimos anos. Então eu vejo que a agricultura poderia ser mais bem beneficiada, eu acho que literalmente beneficiada, né? Eu acho que agregar valor à produção é um desafio para a cidade. Na época a gente buscou muito isso em parceria com a ETEC, parceria com a Associação dos Pequenos Produtores, com o Fiscar de Sorocaba, trazer projetos para agregar valor à produção agrícola, projetos de pagamentos por serviços ambientais. Eu acho que a agricultura, eu vejo um potencial muito grande no turismo da cidade, né? E isso recentemente eu tenho visto que tem vindo para a cidade muita gente de boa intenção, trazendo empreendimentos com o viés da sustentabilidade, do ecoturismo e do agroturismo. Então, eu acho que a gente precisa pensar a cidade que nós queremos, né? Às vezes eu sinto falta isso não só em Piedade, eu acho que eu sinto falta às vezes isso no mundo, no Brasil e aqui, né? Que projeto de país nós queremos, né? Quem somos nós, né? Já dizia Darcy Ribeiro, né? Qual é a identidade do Brasil? Qual é a identidade de Piedade? Então, eu sinto um pouco de falta disso, né? Será que nós vamos ceder a cidade para especulações imobiliárias que não trazem valor? Eu tive na região da Vila Elvio, a gente nota muitos lotes sendo picados lá de maneira irregular. Será que a gente vai permitir isso, uma ocupação irregular que não traz benefício, pelo contrário, traz prejuízo para o poder público, que vai ter que ligar água, energia, esgoto, coletar lixo, daqui a pouco tem que levar infraestrutura, escola, saúde.
ou a gente vai para um viés de um ordenamento, né, sustentável do uso do território e das potencialidades. Né? Mas... Veja, eu também acho a agricultura fundamental para o município. Agora, eu acho que há uma lacuna muito grande da participação do poder público, principalmente na oferta de infraestrutura, para que haja um estímulo ao aumento de produção. Nós já sustentamos a economia do município com a agricultura. Agora, se isso não for alavancado cada vez mais, vai passar a não ser. Aí uma cidade vai virar uma cidade dormitório, porque eu não tenho muita fé em indústria e também em turismo. Eu acho que a base é a agricultura e nós temos que salvá-la. O que você entende por participação do poder público? Porque eu acho que é fundamental isso. Você acha que o poder público pode fazer alguma coisa? Sim. Bom, seu Dobeck, eu acredito muito, eu concordo com toda essa visão, né? A indústria, na época, inclusive, que a gente trabalhou, né? Muitas indústrias tinham interesse em vir para a Piedade, a gente sempre buscava conversar internamente, mesmo com os representantes dessas empresas, para que se fossem instalar, seriam pequenas indústrias. Né? Piedade não tem indústrias limpas, né? Gerassem empregos de qualidade. Porque Piedade, então, pequenas indústrias, né? Porque Piedade, de fato, não tem a vocação de uma cidade industrial. Né? Turismo, eu acho que ele pode ser muito casado com a agricultura, né? Então com o agroturismo e com o ecoturismo, né? Porque Piedade tem um potencial de belezas naturais muito grande, pouco desenvolvido. Né? E sobre a agricultura em si, seu Robeck, eu acho que o estímulo a gerar valor na produção, sem dúvida, é infraestrutura. Então, a gente tem estradas boas, né? A gente tem os mecanismos de escoamento da produção e a gente buscar agregar valor à produção. Então, como eu acho que a gente pode agregar valor à produção? Grande parte dos agricultores, eles vendem o produto bruto, in natura, vão passar por processos de beneficiamento, de uma lavagem, né, de cortar o alimento, embalar, para ele chegar nas prateleiras. Né? E isso eu acho que a cidade poderia se organizar, seja em cooperativas, em associações, mas com apoio de Senar, de Sebrae, de outras instituições, as universidades da região, a ITEC, para gerar valor na agricultura. E um outro assunto que vem sendo discutido muito, que em breve isso estará na pauta de Piedade, são os serviços ambientais. Piedade é uma provedora de serviços ambientais muito importantes para a região. Primeiro, água. Piedade é uma produtora de água. A gente tem importantes rios que abastecem a região e que nascem em Piedade. E esse recurso natural, esses recursos hídricos, são a base da produção agrícola. E as florestas, que também são produtoras de uma série de benefícios, como ar limpo, redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, os pagamentos por serviços ambientais de recursos hídricos, na época, a gente já tinha uma discussão sobre PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, com o Comitê de Bacia, para agricultores da cidade. Isso era um projeto em discussão. E projetos de crédito de carbono, eu acredito que em breve também poderão ser pensados e idealizados, organizados e desenvolvidos na cidade. Então eu estou falando um pouco, né, de uma maneira ampla, porque sim, a infraestrutura é importante para escoar, mas eu vejo beneficiamento dos alimentos, junto com talvez uma produção de orgânicos, de produtos diferenciados, com serviços ambientais. Eu acredito que poderia ser um viés bem interessante para a cidade. Certo. Agora, você tocou num assunto que é da sua área, como a gente está percebendo claramente. O que você acha que falta em Piedade
em relação à proteção do meio ambiente? Olha, seu Dubek, essa é uma questão complexa, né? Dá para a gente atribuir responsabilidade a um ente federativo, a um setor da sociedade, né? Acho que a educação ambiental é muito importante. Acho que a educação é a base de um povo, né? A educação ambiental, eu acho que é uma das principais vertentes. Michel, veja bem, eu acho que você deve falar um pouco mais alto, porque, pelo menos para mim, não está sendo muito audível. Assim, e agora melhorou um pouco? Eu acho que melhorou. É? Tá. Cheguei com o computador um pouquinho mais próximo aqui. Melhorou, Dobeck? Agora está bom. Ok. Bom, seu Dobeck, então, eu acho que é complicado a gente atribuir, né, o que eu tinha dito, a responsabilidade sobre as ações de proteção ambiental unicamente a um ente federativo, a um segmento da sociedade. Então, eu penso que educação... Mas, então, a gente tem algumas vertentes, alguns segmentos de ação que poderiam ser trabalhados, né? Acredito que a educação ambiental é uma das bases para isso. Eu lembro bem que eu trabalhei em 2006, 7, 8, trabalhei na pousada Ronco do Bugio e a gente desenvolveu um trabalho ali na região de educação ambiental, de conscientização, de capacitação para a produção de orgânicos, dentre outras atividades. E quando eu era jovem, eu falava, nossa, será que isso está surtindo efeito? Né? E quando a gente teve uma ameaça da mineradora aqui para se instalar nas cabeceiras do rio Pirapora, quem se levantou, seu Dolbeck, quem barrou de fato a mineradora, fomos nós na época, sim. Jeremias era contra, até porque o zoneamento não permite, o plano diretor não permite, mas eles queriam alterar a legislação, enfim. Mas quem se levantou bravamente, né, foi a população de lá. Então, a educação ambiental, a consciência ambiental, acho que é muito importante, né? Depois, a gente tem que ter a fiscalização, né? E aí a fiscalização é dos municípios, mas também é do Estado, né? No caso de Piedade. Então, a gente tem aí a responsabilidade da Polícia Ambiental, da CETESB, né? Que também devem auxiliar o município. E eu acredito muito em ferramentas de estímulo às boas práticas, né, seu Lubeck? Então, como eu disse, né, aquele que a gente tem alguns princípios dentro das políticas ambientais, que é o protetor, recebedor e o poluidor pagador, né? Então, que a gente possa estimular as boas práticas através de, seja serviços ambientais, de produtos com certificação, né, de produtos com acreditação, como, né, da área agrícola. Por isso que eu acredito muito no turismo também, pode ser um aliado, né, porque as pessoas hoje procuram lugares de tranquilidade, lugares em meio à natureza, e Piedade está muito próximo a grandes centros como São Paulo, Campinas, Sorocaba. Mas eu acredito ser isso, seu Domecq. Eu acredito que para a gente conseguir preservar as nossas matas, as nossas nascentes, que são muito importantes aqui, não só para nós, mas para a região, eu vejo que, né, a educação ambiental e o Estado sendo firme também em ações de fiscalização, mas também de estímulo às boas práticas, eu acredito que são bons caminhos. Outro assunto estritamente dentro da sua área. Lixo. Sim. Eu já falei aqui em outras entrevistas que eu tenho aqui perto de casa um container onde eu coloco o lixo da minha casa. E faz algum tempo eu me deparei com, encostado no container, com um colchão de casal todo arrebentado. Uhum. Só isso. Eu tenho, inclusive, postado imagens de
sofá velho, armário velho. E eu tive uma experiência dolorosa, particularmente aqui, em relação a isso. Eu, há uns tempos atrás, tive que trocar um vaso sanitário da minha casa, troquei, depois fiquei com um pepino na mão. Onde é que eu vou colocar o vaso velho? Eu não vou colocar um vaso na calçada da minha casa. E procurei na prefeitura, ninguém sabia me dizer o que iria fazer com o vaso. Até que eu tive um contato com o Osmar, que era diretor da agricultura na ocasião, e eles estavam fazendo um aterro ali perto do aterro sanitário, o antigo aterro sanitário. Ele então me falou, então leva lá, porque estão aterrando mesmo, então joga o vaso lá e acabou. Uhum. Resolveu. Agora, essa não é a forma de solução. E você, como toda pessoa, além do lixo doméstico, tem descartes na sua casa. Você faz, por exemplo, a reforma de uma parede. Você tem lá um entulho que cabe num carrinho de mão. O que você vai fazer com esse? Vai contratar o Zipulo para vir com uma caçamba? E você tem um carrinho de entulho? Como é que você se sai dessa? Sim, seu Dobeck. Bom, essa resposta ela é complexa também, né? Porque, veja, seu Dobeck, a minha área, estrito senso, né, tem sido muito cidades, infraestrutura e gestão de resíduos, né? E eu tive a oportunidade de, na época do doutorado, passar um período em Barcelona. Barcelona manda para os aterros apenas 5% dos resíduos. 5%. Então, 95% é reaproveitado, é reutilizado, é tratado, é beneficiado. Né? Mas como a gente conseguir chegar nisso? Né? São vários fatores. E ano passado, em 2021, a gente lançou um manual, que eu sou o autor, pela Fundação Getúlio Vargas, que chama-se Manual para a Inovação na Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, que são os resíduos sólidos domiciliares e de pequenos estabelecimentos comerciais, além de limpeza pública. Né? Então, Sr. Dobeck, a gente tem que ter aí, né, dentro desse manual, a gente estabelece alguns eixos. Né? Então, o primeiro é a capacidade técnica e política local. Né? Não adianta entrar governo, sai governo, troca equipe. Né? A gente precisa de equipes permanentes e capacitadas que trabalhem com a gestão de resíduos. No Brasil, a gente precisa também, os municípios precisam de um apoio dos estados e da União para implementar ações mais inovadoras. Como, por exemplo, o estado de Minas Gerais repassa mais ICMS para os municípios que têm bons indicadores de reaproveitamento de resíduos. É uma iniciativa interessante. A gente tem que observar muito a peculiaridade local. Né? Por quê? Não adianta a gente querer trazer uma tecnologia inovadora da Bélgica para o Brasil, se aqui a nossa vocação é agrícola, a gente pode estimular, por exemplo, a compostagem. A educação ambiental é fundamental para a participação, porque a população tem que saber o que ela faz com o seu lixo. E a participação social nas elaborações dos planos de gerenciamento de resíduos. Aí você vai falar para mim, tá bom, Michel, ok, isso aí é algo amplo, e como a gente implementar isso na cidade de Piedade? Né? E eu vejo que a gente tem algumas regulamentações ultimamente para a área de gestão de resíduos, né? Boas regulamentações aí da Agência Nacional de Águas, que foi transformada em Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E uma das formas, seu Dobeck, as prefeituras no Brasil normalmente trabalham com a licitação, com a lei conhecida como a famosa lei de licitações, né? E não com o modelo de concessão de serviço público. Então eu sei que pode ser delicado eu falar isso,
Mas a gente teria que partir com um modelo no Brasil onde a gente possa discutir as tarifas sobre o serviço público de gerenciamento de resíduos. Como a gente paga a tarifa de água, como a gente paga a tarifa de esgoto, de luz, né, no IPTU, para a gente possibilitar, com essa tarifa, investimento na área. Seja um investimento público, ou seja, para atrair a iniciativa privada através de modelagens de concessão de serviços públicos de manejo de resíduos. Qual a diferença da concessão para uma licitação conhecida como a 8666? Né? A lei já sofreu alterações, mas ela é chamada de a lei de licitações 8666. Você vai fazer um contrato com uma empresa para ela vir fazer a coleta e mandar o seu lixo para longe, ou mandar o seu lixo para um aterro. Contrato, muitas vezes, de 1, 2 anos. E a concessão é um contrato já de médio e longo prazo, pode ser de 10 a 20 anos. Você tendo esse tipo de iniciativa, você pode possibilitar investimento. Né? Então, em caçambas adequadas, na cidade, na zona rural. Na nossa época, a gente investiu muito, a cidade inteira tinha lixeiras para separação. Né? A gente conseguiu ter coleta seletiva em bairros rurais, 2 caminhões, um urbano e um rural. Revitalizamos o aterro sanitário, a gente tinha ideia de um aterro regional aqui. Né? Mas, seu Dolbeck, aquilo que eu falei não é por mal. Entra um novo governante, troca a equipe, muda a prioridade do orçamento, mexe no orçamento. Então, a partir do momento que a gente tem um orçamento específico para os resíduos sólidos urbanos, através de uma taxa específica para os resíduos, a gente vai ter um orçamento que não vai poder ser alterado para a gente ter condições de investir. Né? Agora, eu não tenho estudado a cidade de Piedade a fundo, né, para dizer o quanto hoje esse orçamento é suficiente, se não é, se ele está sendo bem gerido ou não. Eu não tenho hoje, sinceramente, esse conhecimento. Mas também é uma questão complexa. Né? Certo, certo. Agora, dentro da área ambiental, eu, por exemplo, acho uma deficiência muito grande a falta de atenção com as margens de nossos corpos d'água. Isto é, eu acho que isso é clamoroso. E os corpos d'água não aguentam uma surra dessa, viver na aridez. Também em relação a corpos d'água, nós temos uma coisa que é criminosa, e eu já participei ativamente disso quando era presidente do Conselho de Saúde. O poder público não exige dos lavadores agrícolas um tipo de operação que não agrida o meio ambiente. Porque a maioria dos lavadores agrícolas, eles recebem os produtos com detritos, com resíduos de agrotóxico, inclusive, passam por uma lavagem que é altamente questionável, e o que sobra disso, que é uma água suja, volta para o córrego ou para o rio. Isso é assustador. Assustador. Agora, se o poder público não impõe uma regra, que é uma regra ambiental, basicamente, fora a regra ser uma regra higiênica, e até em termos econômicos, é importante que o produto saia daqui devidamente lavado. E uma lavagem, nos termos em que é feito por muitos lavadores, acaba não sendo um produto devidamente lavado. Silvio, hoje eu desconheço, sinceramente, a situação, né, dos lavadores. Na época, quando a gente assumiu, a gente tinha um processo no Ministério Público para adequação dos lavadores. Esse processo, se eu não me engano, ele tinha sido via Conselho Municipal de Saúde, né, e foi para o Ministério Público.
E o Ministério Público, logo que a gente chegou, teve uma conversa, e a gente foi atrás, né, para adequação dos lavadores. Não me lembro, seu Dobeck, porque isso foi de 2009 a 2012, né? Então faz mais de 10 anos. Mas, eu não me lembro quantitativamente, mas eu lembro que a grande maioria dos lavadores queriam se adequar. Né? Queriam. Eu lembro, assim, de ter, eu acho que eram mais de 50 lavadores. E tinha tinham dois, três, assim, que a gente tinha dificuldades. Né? E a maioria estava aberto. Aí a gente fez cursos com eles, desenvolvemos cursos, capacitações sobre práticas de reuso de água, de caixas de barreiras de contenção para o tratamento do sedimento. Né? Fizemos uma parceria com a CETESB, né? A CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, uma força-tarefa na orientação. A CETESB disponibilizou manuais para a gente, que a gente utilizou para capacitação. Então, tudo bem, eu sou uma pessoa, eu sou realista, mas eu sou uma pessoa certamente otimista. Eu acredito um pouco na boa-fé das pessoas, que quando as pessoas são bem orientadas, são bem instruídas, a maioria, às vezes, não quer agir de má fé, né? Eu procuro acreditar nisso, né? Antes de julgar, né? Isso, não estou falando que alguém faz isso, né? Mas é porque eu lembro que a gente teve uma aceitação grande e eu era o coordenador da área de meio ambiente. Eu lembro que eu não tive problema problema direto com nenhum proprietário, né, na época. E era um ou outro que, assim, fingia que estava fazendo, mas eu estou falando, assim, um, dois, três, na época, de 50, né? A maioria queria fazer as adequações. A questão das margens a gente vai naquilo que eu disse. A gente não tem na verdade, a gente não tem uma única alternativa. Então, eu acredito que capacitação e educação ambiental, junto com fiscalização e estímulo às boas práticas, né? Então, as margens, a gente tem os limites, né, estabelecidos de 30, 50 metros de proteção. Se não tá, vai ter que se adequar, né? Tem que se adequar. E por que tem que se adequar? Entra na conscientização, na capacitação. Porque são vocês que precisam das águas, né? Pessoas que plantam são as pessoas que irrigam os próprios alimentos. Então, assim. Bom, o último assunto, porque nós estamos chegando já ao término da nossa entrevista, para não ficar muito cansativa, eu queria ver a sua posição em relação ao que eu acho um problema. Piedade tem mais de 80 bairros. E, forçosamente, cada bairro ele tende a ter uma concentração em determinado ponto, concentração demográfica. Sim. Pessoas morando, comércios se instalando, mas isso tudo dentro de uma ausência de forma de fazer. Então, nós temos municípios que não têm ruas, não tem nada. Aliás, isso não é privilégio da zona rural, porque hoje na zona urbana nós temos isso que é problema eternamente. Agora, como é que você vê isso? Porque depois que um bairro, por exemplo, eu morei muito tempo no Caetesal, e no centro do bairro a coisa começou, os terrenos se subdividiam, as pessoas começavam a se construir, cada um construía de um jeito e ficavam emaranhados. Qual é a saída para isso? Isso, Dubeck. Eu acho que, como o senhor falou, não é uma exclusividade de bairros XY aqui da cidade. 80% das cidades brasileiras são cidades informais. 80% das zonas urbanas ou dos emaranhados, dos assentamentos, das zonas rurais constituídas por núcleos, né,
são informais, né? Piedade eu não me lembro bem exatamente no momento, mas a gente fez um plano municipal de regularização fundiária, um plano municipal de habitação, mas segue esta média. Não é nem muito acima, nem muito abaixo, né? Então, você pegar o centro da cidade, grande parte dos bairros foram construídos sem aprovação da prefeitura. Depois a prefeitura vem provendo, né, melhorias nesses lugares e em serviços públicos, né? Essa é a história da urbanização do Brasil e Piedade não está, né, fora disso. Ok, vamos corrigir o rumo, né? Se o barco está indo para o rumo errado, vamos, né, para o rumo certo. Eu, como uma pessoa otimista que sou, seu Dobeck, e vendo esse monte de tragédia que está acontecendo agora, né, e com as mudanças climáticas que é algo de hoje, né, a gente pensava que a gente iria ver lá na frente, então a maioria dos problemas que a gente vê, né, são de ocupações irregulares, né? Então eu vejo que, novamente, a gente está caindo aqui talvez, mas em 3 pontos interessantes que eu mesmo nem tinha pensado, né? Mas em 3 pontos muito convergentes. Educação ambiental da população. Então, pode ser que isso, né? Educação, capacitação, conscientização da população é muito importante. Poxa, você vai construir, você tem certeza que você vai construir numa área que vai ser perigoso desabar, que vai ser perigoso, né, uma inundação. Muitas dessas áreas são propícias a isso. Mas a fiscalização, seu Domecq, aí cabe ao município. Aí a gente pode dizer que a fiscalização ambiental, a gente tem uma competência comum, né? Nesse caso aqui, do Estado e do município. Mas o uso e ocupação do solo é no município. Então, isso eu acho que é grande responsabilidade da prefeitura, né, em fortalecer, né, os órgãos de fiscalização e, ao mesmo tempo, Dobeck, e atrás, agora vai surgir o novo Minha Casa Minha Vida, e atrás de projetos urbanísticos mesmo para a cidade. E esse Minha Casa Minha Vida vai ser para a área rural também, né? Então a gente cai na mesma coisa. Capacitação, conscientização, eu acho que isso sempre muito importante, eu tenho tido essa vivência. Capacitação, mas o poder público tem que fiscalizar e não deixar acontecer loteamentos clandestinos. Esse aqui é o nó. Tem. Entendeu? E acabar com isso de que, não, passar um pano aqui, passar um pano ali. Não pode. E nessa época, assim, isso eu tenho orgulho. E foi firme, de verdade, né? E se sofre ameaça mesmo, mas quem está na prefeitura, quem está no poder público, né? Sofre pressão de todo lado, mas não, né? Loteamento clandestino não dá, né? Ficar lote em áreas de proteção, isso é, né, ao meu ver, inconcebível. Também estimular, né? Que foi na época, né? Na época tiveram várias casas do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é de encontro com a necessidade, né? Porque a gente tem um déficit habitacional grande e né, constitucional a atribuição. Isso é uma atribuição comum de todos, né? Municípios, Estado e governo federal, em prover habitação de qualidade para a população. Muito bem. Michel, eu quero agradecer muito a sua participação. Aliás, era uma dívida sua velha, né? Sim, Dobeck, estava faz tempo já para a gente fazer essa conversa. Eu sou muito grato pela atenção sua e vamos encerrar o nosso papo. E eu passo a palavra para você dar os seus finalmente. Dobeck, eu só tenho a agradecer mais uma vez, de coração, todo o seu trabalho, todo o seu empenho aqui na cidade. É muito importante a sua atividade aqui, né, gerando uma visão aí crítica no bom sentido, né, da nossa sociedade, dando espaço para especialistas, para as pessoas das mais diversas áreas. Então, só tenho a agradecer pelo convite, né? Eu sempre me coloquei à disposição, eu tenho, né, amizade com muitos parlamentares daqui da cidade, com muitas pessoas aqui também que trabalham na prefeitura. Eu sempre me coloco à disposição e deixo mais uma vez aqui, né, toda a minha experiência, a minha vida,
à disposição da cidade, que eu amo, né? Que se for para bem, se for para construir coisas boas e frutíferas, estarei sempre à disposição aqui. Muito bem. Eu agradeço a atenção de quem está assistindo e mais uma vez, muito obrigado, Michel. À disposição e desculpe pela demora, Sr. Dolbeck, por aparecer na sua entrevista. Bom, até a próxima. Um abraço a todos. Tá.